E aí, aquaficionados, já estamos em direto, estamos aqui para a segunda Summer Life, um projeto do Paraíso Pleco. São algumas lives ao vivo até final de agosto, portanto vão aí chegando, vamos começar. Daqui a pouco vai entrar o Leandro Souza, que vai ser o nosso segundo convidado destas lives, destas Summer Lives, com o patrocínio da Tropical. Na primeira live tivemos o Heriberto, do Imasul, que nos falou sobre condições. Foi realmente uma live muito interessante. Nesta segunda live vai ser o Leandro Souza, que dispensa apresentações, não é? O grande guru dos cascudos, dos laricarídeos. Como eu gosto de dizer, o mestre Jedi, o Obi-Wan Kenobi. Realmente é a pessoa que sabe muito sobre este tema. Vai ser uma live que vamos dedicar em exclusivo, ou vamos focar-nos muito no Ipacistos Zebra, no L46, no Zebrinha, não é? Como a malta do outro lado do oceano gosta de chamar. Portanto, vamos dar aqui acesso ao Leandro. Vamos ver se conseguimos então encontrar aqui. Vamos lá ver. Malta, está-me a ouvir bem? Vão dando aí um ok. Ora, Leandro, coloca aí para aderir. Vamos lá ver. Epá, já temos aqui muita malta. Ora, vamos lá ver, para ver se eu não... Ora, temos aqui já, acho que, o convite. Ora, vamos lá. É mais fácil enviar aqui ao Leandro, que eu não estou aqui. Ora, vamos lá, Leandro Souza. Que ele entra aqui, está aqui um pequeno delay. Está tudo a ouvir-me? Boa noite, pessoal. Boa noite, aquaficionados. Vamos lá ver. Ora, Leandro. Não sei se... Ora, vamos lá ver. Ora, possivelmente está aqui alguma, não estou a encontrar. Leandro, perguntaste se podes entrar pelo o browser, mas acho que não. Tem que ser mesmo pelo telemóvel. Não sei se tens aí a oportunidade. Vamos lá ver. Consegues entrar pelo telemóvel? Boa noite, Ricardo. Viva! Aí mal está a entrar. Leandro, vou-te enviar novamente o pedido para entrares, para ver se consegues. Vamos lá ver, está aí a malta toda a chegar. Já passámos das 20 pessoas. Isto é um novo, salve seja. Nós fizemos aí uma outra live através do Facebook. Tivemos aí muita gente. Agora estamos a tentar entrar aqui pelo Instagram para ver se damos um boost à nova página. Portanto, vamos lá ver. Ok, o Leandro já deu aqui um feedback, já vai entrar aí pelo celular, pelo telemóvel. Malta, muito boa noite, vão entrando. Quem perceber disto, pá, a gente percebe pouco aqui do Instagram. Quem perceber disto, aproveita e faz aí uma partilha deste direto para ver se conseguimos chamar mais gente. Partilha aí pelos vossos amigos que gostam de cascudos, que gostam de plecos. Partilha aí nos grupos do WhatsApp. Chamem malta para ver se conseguimos dar aqui um boost a isto, para falarmos aqui, para passarmos aqui muita informação sobre o Zebra. Vamos lá. Renato, viva, pá. Muito bom ter aí a malta toda, pá. Malta do Brasil, malta de Portugal. Isto, temos aí alguns convidados, outros para as próximas lives. Vamos lá ver o que é que o futuro nos reserva. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Paulo. Está aqui a malta toda a entrar. Vamos lá a isso, malta. Chama aí
aí os vossos contactos. Já temos, não tarda, temos aí o Leandro já. Isto é o delay que há aqui de Portugal para o Brasil. Vamos lá, Paulo. Opa, estamos todos ansiosos aí. Pá. Isto, o Leandro tem aí muitas coisas. Eu tenho aqui um guião de perguntas para o Leandro, mas vou tentar conter-me para dar a oportunidade aí à malta para fazer as perguntas aí ao mestre. Vamos lá ver. Ora, já temos aqui o Leandro a fazer o pedido, a entrar. Vamos lá ver se consigo agora. Temos aí. Opa! Olá! Grande Leandro, pá. Opa, boa noite, Opa, boa tarde. desculpa lá, boa noite. Desculpa atrapalhado Desculpa aí. lá esta. Olha, Tem que acesso pelo computador aí, ora o celular essa, estava pá. longe. Pá, sem problema, sem problema. Deu para ir fazendo o aquecimento, deu para a Sim, malta ir chegando. Leandro, olha, quero agradecer-te, mas antes de te agradecer, quero-te dar os parabéns a ti e à tua equipa, porque tenho acompanhado todo o vosso projeto, estes artigos que vocês vão lançando nas redes sociais também, aí os vossos alunos, também alguns professores, com certeza, amigos de profissão, e quero realmente congratular-vos porque pá, é um trabalho fantástico. Não só para profissionais da área, mas para quem gosta do hobby, também gosta de ler esses artigos científicos uhum. e eu já li de uma ponta à outra este último sobre o Zebrinha Ah, que bom. e olha, muitos parabéns, pá, Ah, muitos obrigado, parabéns. obrigado. E aí, esse E equipe é olha, muito e boa mesmo. obrigado, e muito obrigado por teres aceito este convite, estarmos aqui online outra vez para falar aí sobre os nossos cascudos, sobre os nossos plecos. Sim, sempre um E prazer estar olha, aqui. passo-te a palavra, eu daqui a bocadinho, olha, passo-te a palavra, vou-te fazendo umas Sim, perguntas, claro. mas Tá fala aí um joia. pouco aí de ti. Aí, Thiago, obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Né, eu acompanho o seu canal de perto também, né? E muitas das coisas que a gente faz aqui, a gente pega a inspiração com os aquaristas, né? Com os hobbyistas. Então é sempre é uma honra estar colaborando aí com vocês, pegando experimentos, né? Experiências com vocês e devolvendo um pouquinho, né? Do conhecimento que a gente consegue também achar aqui e contribuir. Então é muito legal essa troca. Eu queria te fazer uma pergunta. Posso começar a fazer uma pergunta? Opa, Como é que vocês claro, então chamam isto agora vai cascudos aí? rolar. Porque uma das coisas legais é essa troca, né, do Brasil, Portugal, tem pessoal de Angola também que às vezes está seguindo a gente aí. E a questão da língua é algo que é fascinante, né? Como é que vocês chamam os cascudos aí? Vocês não chamam de cascudos, né? Chamam de pleco. Não, não, mas mesmo assim é um termo que em Portugal é confuso. Uhum, Eu vou-te dizer porquê. Porque nós sabemos que o pleco surgiu do hipostomos, plecóstomos, não é? Surgiu ali a abreviatura e há muita gente quem está mais familiarizado são os plecos, uhum, mas ainda há muita confusão. As pessoas, quando falamos em plecos, pensam que é realmente o plecóstomos, uhum, aqui o grandalhão, não é? sim, Que cresce muito. E depois falam em ancestros, é os ancestros. uhum. Mesmo quando Falam são muito outros assim. gêneros, vocês chamam de ancestros. Mas Interessante. e depois há muita brincadeira que houve aqui um comentário do Pedro que é os limpa-vidras, não é? Os Limpa-vidros, limpa-vidras e os sim. limpa-fundos, Aqui no Brasil tem muitos os nomes, né? faxineiros. Tem a Cari, Bodó, tem Chupa-Pedra, né? Tem um monte de nome também. Limpa-vidro, legal. Leandro, olha, eu tenho aqui um guião de perguntas pá, que são muitas, Uhum. mas vou tentar não me apoderar aqui, vou tentar seguir aqui os comentários. Eu acho que tu não consegues ver, não é? Tu não consegues ver as perguntas, não sei se Deixa eu consegues, ver. mas, Daqui na. mas eu. É, mais ou menos. Eu Não, posso é tentar aqui. difícil. Pronto, eu vou falando. Sei que o Paulo perguntou aqui já onde é que estão esses artigos e eu posso já referir que acompanhem a página do Itio Xingu, tanto no Instagram como no Facebook, porque vão sendo colocadas lá informações. Sei que
agora saiu um novo artigo, não foi? Houve um em janeiro, que é o que vamos falar hoje, mas agora em abril saiu outro, não foi? Uhum. Sobre novas espécies. Sim. Tens isto partilhado lá, não é? Nas tuas redes Uhum. sociais. Sim, sim. Ok. Leandro, então vamos começar um pouco, que tivemos um pouco a falar com o Heriberto também, Uhum. e foi a mesma pergunta como começámos, que é como é que surgiu isto? Ou seja, o teu percurso, tu antes de falarmos do teu percurso já no LACUAX, não é? Na Uhum. universidade, antes disso, como é que foi a tua entrada na aquariofilia? Começou em miúdo? Sim, sim. Começou desde pequeno, né? Desde criança. Provavelmente uns 8 anos, oito, né? Não, quando a gente quase não se lembra ainda, né, que idade tinha. Mas eu estava voltando da escola, passei em frente a uma É. lojinha de aquário e vi uns aquarinhos lá e eu quis levar para casa. E aí eu simplesmente comprei. Eu tinha guardado o dinheiro da merenda, né, juntado um dinheirinho aí, comprei e levei para casa sem nada, né, sem aquário, sem nada. Aí eu pus nas panelas da minha mãe. Né, então eu fiquei pondo, eram platis, né, chifofas. E Ah, aí exato. coloquei lá, e aí não tinha anticloro, não tinha nada, os peixes morreram, minha mãe ficou bem brava, né? Ela chegou do trabalho e tinha uma criança com peixes semi-mortos na panela que ela fazia o arroz, né? Não deu muito certo. E aí depois eu fui aprendendo um pouco mais, né? Então, gostava muito de bater peneira, né? Que a gente chama, pega peneira de pedreiro, vai no riozinho, bate peneira para ver os peixinhos que tinha, colocava dentro do Ah, ok. aquário. Então, comecei como aquarista desde criança e esse gosto me levou para a biologia. Então, eu fiz graduação em biologia, né, sempre querendo estudar organismos aquáticos, peixes. Aí, a minha graduação eu fiz com crustáceos, porque na época o laboratório de peixes da universidade onde eu fiz não tinha vaga para trabalhar com peixe, aí eu fui trabalhar com crustáceos, né, Ah, de ok. mar, de oceano, crustáceos marinhos, que foi onde eu aprendi a mergulhar, né, mergulhar com cilindro, com escuba. E aí, depois, o mestrado eu fui para Manaus, né, no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é em Manaus, né, aqui no Brasil. E lá o mundo se abriu, né, o mundo da ecologia se abriu e os peixes que a gente mantinha em aquário, né, na minha primeira coleta eu peguei a carabandeira, né, o pterophilum, Oscar, né, astronotos, então muitos peixes e aí aquilo é uma coisa sensacional, né? Então aí eu fiz mestrado no INPA, depois fiz doutorado em São Paulo, né, no Museu de Zoologia, com taxonomia. Então o mestrado e o doutorado eram com taxonomia, né, descrevendo espécies, fazendo estudos de sistemática, né, de evolução. E aí, em 2011, eu fui contratado, eu passei num concurso em Altamira, que é aqui no estado do Pará, né, às margens do Rio Xingu, na Universidade Federal do Pará. E aí, continuei trabalhando com taxonomia, só que teve uma oportunidade de trabalhar com um laboratório de reprodução de espécies em cativeiro, espécies endêmicas do Rio Xingu, que é uma das condicionantes, né, que a Norte Energia, que é a empresa que construiu a usina de Belo Monte, uma das condicionantes para ela poder construir, Ok. ela tinha que desenvolver pesquisas para a reprodução das espécies que seriam prejudicadas no empreendimento em cativeiro. E aí, como eu estava aqui na universidade, eu tive a oportunidade de pegar esse projeto e construir esse laboratório, que hoje em dia a gente está desenvolvendo várias dessas pesquisas. E aí a divulgação científica veio mais ou menos nessa mesma época, em que a gente sempre vai para campo, tira muitas fotos, né? Aí veio o Facebook, muitos dos pesquisadores ficam, né, a gente sempre divulga as fotos no Facebook, o pessoal ajuda a identificar os peixes. E aí depois veio o Instagram. Eu confesso que eu não sou muito bom com o Instagram. Aí agora tem uns alunos me ajudando aí, eu Já somos agradeço dois. muito. Né, os nossos alunos ficam ajudando. Estou descobrindo vários termos aí, né? Minha barba já está ficando branca, então eu estou tendo um pouquinho de. Estou tendo que manter o ritmo, né, para acompanhar a meninada aí. E Pois aí é é, sempre muito bom ter os não alunos é ajudando a fácil. gente. Epá, eu vou mantendo contacto com muita gente que trabalha aí convosco Uhum, e epá, tem sido um prazer porque são partilhas de experiências. Ainda hoje estive a falar com a Maria do Céu, sim, julgo que é assim, uhum, porque estivemos a falar sobre a alimentação que uhum, vocês usam aí e isto é, pronto, é tentar partilhar aqui algumas ideias, sim, experiências para também termos aqui os melhores resultados deste lado uhum, aqui do oceano. sim.
Leandro, fala-nos então, tu falaste, era uma coisa que eu não sabia, então tu falas deste laboratório, Uhum, que é o uhum, LAQUAX, é assim, não é? sim, Isto continua a ter é subsidiado por esta rede de energia, é isso? sim. Ele foi O construído que com tu recurso estavas a falar? da Norte Energia, que é a empresa que construiu também a usina de Belo Ah, Monte, Norte Energia, né, ok. que fazia parte do pacote, né? Então a licença estava Ok. condicionada a fazer um monte de condicionantes, e essa era uma dessas. E aí agora ela, ela solta alguns editais de pesquisa, né? E aí a gente tem que fazer um projeto, e aí esse projeto é aprovado, e aí eles financiam bolsas, principalmente bolsas de alunos, né? Bolsa de alunos e alguns funcionários, né? Hoje a gente tem duas funcionárias que estão Ok. sendo pagas com esse dinheiro que vem por várias formas, mas pela Norte Energia. Só que quem mantém, né, Ok. a conta de luz, a água, assim, é a universidade. Né? As rações Ah, quase ok. sempre saem do meu bolso, então eu uso o dinheiro do salário mesmo para comprar. Então, para manutenção dos peixes, ela é minha mesmo e com muitas doações. Né? Então, a gente recebe, às vezes, doações de parceiros, né, de algumas empresas brasileiras, algumas empresas estrangeiras. Então, isso é Isso é interessante bom, porque isso é bom. acaba envolvendo muitos atores, né? Então, para manter o Claro que sim. laboratório funcionando, e é algo interessante. É. Olha, fala-nos um pouco antes de passarmos aqui para outro tema, relacionado até com o artigo e um pouco sobre os zebras, fala-nos um pouco do laboratório, não é? Quantos aquários, quantas pessoas estão lá a trabalhar, um bocadinho uma descrição do que é. Sim. Então, o laboratório está sempre em reforma, né? Então, desde que começou até hoje, a gente nunca parou de tentar melhorar, né? Então, sempre, se você for fazer uma visita lá, vai ter um monte de aquário no chão, aquário sendo montado, estante desmontada. Então, hoje em dia está bastante bagunçado, assim, mas acho que vai melhorar em breve, né? Então, a gente tem mais de 300 aquários, acho que entre 300 e 400, que a gente está fazendo mais, né? Dia a dia, a gente está fazendo aquários e outros tanques. Então, a gente tem bastante aquário e vai crescer mais um pouquinho. A gente tem mais ou menos umas 20 pessoas que circulam ali, entre Opa, professores, funcionários e estagiários e alunos. Né? Então, a maioria são alunos, a maioria é alunos, né, de graduação e tem também de pós-graduação. Então, né, a grande massa que movimenta ali mesmo são os alunos que nos ajudam a manter ali toda a rotina, né, de cuidar de 300 aquários, né, e milhares de peixes, né, de cascudinhos e de outros peixes peixe. também. Não é só cascudo que a gente tem lá no laboratório. Depois tem outros, são também outras espécies endémicas, não é? Do Isso, Xingu, sim, e se calhar não endémicas, não é? sim. É, Principalmente as endêmicas. não só. A gente tem lá alguns Ok, ciclídeos também, alguns pacus, alguns anostomídeos. Tem bastante coisa interessante lá. A raia, né? A gente está muita colocando o coisa. trigo no Leopold agora. Pois é. E tem projeto de criação Sim, das sim. arraias? Isso, a gente vai iniciar Sim. também. Tá para Muito começar. bom. Muito bom, pá. Olha, vamos então passar aqui para a parte do artigo, não é? O Uhum, dos zebra. Começando aqui por este último artigo, devorei o artigo, tem lá informação muito interessante. uhum. Aliás, só a introdução, eu li algumas 2 ou 3 vezes porque tem dados fantásticos um deles ficou logo na minha cabeça que tem a ver com as 9.000, mais de 9.000 espécies na América do Sul, não é? Uhum, De espécies de peixe de água uhum. doce. É Estimados, né? incrível. Uhum, Ah, é. Mas fala-nos um pouco desse artigo, não é? Porque esse artigo traz aqui uma intenção, não é? De proteger, de divulgar, de ter aqui uma voz ativa, não é? uhum, Por causa do zebrinha, não é? uhum. Então conta-nos aí, Sim. fala-nos um pouco desse artigo. Esse artigo foi um esforço de vários anos, né? São mais de 10 anos, eu acho. E eu tive muita sorte porque teve colaboradores, né? Então, o Oliver Lucanos é um deles, que ele conhece muito bem o comércio internacional, né? Em todos os continentes, né?
E aí a gente conseguiu montar, então, e aí, por exemplo, aqui eu tenho contato com os pescadores, tenho contato com o Ogawa, né, que foi uma das pessoas que descobriu e que lançou, Sim. né, o Que Zebrinha descobriu, não foi? pro mercado. Então, a gente tinha esse contato com vários elos da cadeia, né? Então, desde do pescador, que está aqui em Altamira, até o comprador final, né? Então, a gente tentou fazer esse apanhado, né, da história, né, do uso do Zebrinha. Então, a gente fez questionários com vários elementos dessa cadeia, né? A gente teve também, a gente fez a gente mapeou por onde saem os peixes, né, de forma ilegal, né? Essa é uma parte muito importante também do trabalho. Então, as rotas de tráfego, né, também com vários contatos, né, que a gente conseguiu fazer. E a gente fez um histórico de preços, porque essa é uma coisa muito interessante, porque no Brasil, o que me fez fazer esse artigo é que o conhecimento, né, do Zebrinha, né, era pouco difundido no Brasil. Muitos brasileiros não conhecem, né, o Zebrinha, não conhecem o histórico, né, aqui é proibido você ter Zebrinha, né, porque ele é espécie ameaçada, então as leis brasileiras não permitem você nem capturar e nem ter esse animal, a menos que seja por um projeto de ciência, né, científica. Aí são permissões diferentes, mas para comércio, para você ter um aquarista, né, um hobbyista, é proibido ter essa espécie. Então, pouco se sabe, né, pouco se sabia no Brasil sobre a reprodução em cativeiro dessa espécie, né, então vários projetos a gente teve acesso, né, que achava que essa espécie não é reproduzida em cativeiro, né, até 2010 ainda achava isso, até 2014 ainda se achava isso. Então a ideia era tentar fazer esse histórico também da reprodução em cativeiro. Quando foi a primeira reprodução em cativeiro, a gente foi atrás de vários artigos de revistas, né, de aquaristas. Então a gente tentou fazer um artigo bem completo. Inclusive, quando a gente submeteu o artigo, os revisores falaram, não, está muito grande. Ele era maior do que o que saiu. Ele tinha mais coisa ainda. E aí os revisores pediram para a gente dividir em 2 artigos, a gente dividiu, aí mandou de novo, o revisor falou, não, junta tudo. Então, era para ter saído faz tempo, cara, né? E isso às vezes acontece. Demora, nas, estas coisas nas demoram, não é? revisões. Então, teve muita coisa interessante. Uma das Epá. coisas era, como que foi descoberto? Né? Como é que começou o Zebrinha? Né? E a descoberta do Zebrinha, ela meio que impulsionou todo uma cadeia, um estilo de captura de peixe ornamental que são os acarizeiros. Foi mais ou menos nessa época, né? Na década de 80, no fim da década de 80, que os garimpeiros, porque aqui existe garimpo, tanto de ouro quanto de seixo, né? Que são pedrinhas para construção civil. O pessoal mergulha com dragas e fica lá várias horas dragando o rio a vários metros de profundidade, né? É algo bem insalubre, inclusive, é muito arriscado. E essa tecnologia ela foi transferida para pegar peixinhos, né? Então, uma das coisas que aconteceu foi o Ogal, né? Que a gente falou, a gente colocou lá no artigo, a gente fez umas entrevistas com ele e ele contou essa história, né? Que ele estava lá em Belém. O sonho dele era ter uma empresa de vender peixe ornamental. Ele perguntou para alguns concorrentes lá em Belém, onde que tem peixe para pegar? E o pessoal falava, vai lá para o Xingu. Só que era mentira, né? O pessoal não vinha para o Xingu ainda. Então eles deram uma direção errada para ele, e aí ele veio para Altamira, e aí eles mergulhando aqui, eles acharam esse peixe completamente diferente, né? Que é o zebrinho. E era muito abundante na época, né? Você enfiava a cara dentro d'água e você via. Pois, Era muito abundante. Hoje em dia está muito mais raro do que isso. Então, esses tipos de anedotas, né, a gente foi colocando no artigo. E os revisores pediram para tirar, mas essa eu quis deixar. Não, essa aqui é importante estar lá, porque é algo que é bom o pessoal saber, né? Não, isso eu realmente vi aquela ordem cronológica muito interessante, não é? Então até colocam o ano 2004, que foi quando foi colocado proibida a exportação, mas tem uma noção mais ou menos de isto por alto, não é? Quantos exemplares é que possam existir neste momento no estado, no seu habitat natural? Não. Existe uma Não, estimativa? ainda não. A gente Muito estava difícil, planejado para a gente fazer uma série de mergulhos, né, com scuba esse ano, para a gente justamente fazer essa estimativa. Só que com a pandemia, a DAN, né,
a DAN, que é a empresa internacional que faz seguros de mergulho, ela cancelou todos os seguros de mergulho. E aí a gente tinha mandado um projeto para a Norte Energia, inclusive, né, para eles financiarem esse trabalho para a gente visitar toda a extensão dos peixes mergulhando, só que sem o seguro, a empresa não quis, ela cancelou, né, o projeto, porque se acontecer alguma coisa, não tem o que fazer, né? Então está por enquanto parado, mas uma das nossas próximas investidas aí é fazer esses mergulhos e tentar estimar visualmente aí as populações que ainda existem, né? Bom, se precisarem de voluntários, eu acho que há muita gente aqui em Portugal. Vamos precisar, sim. Porque é assim, o zebra ele acaba por ser endémico do Rio Xingu e aparece ali numa extensão de 150 km, não é? Da Volta Grande, Sim. é onde se consegue, de certa forma, avistar o zebra, não é? Isso. Eu vi um dado interessante no artigo que realmente li e ouvi pela primeira vez, porque toda a gente ouve falar dos efeitos nefastos da barragem de Belo Monte e que levariam muito possivelmente a uma extinção do zebra. Mas ela há referido que a barragem por si só não é o fator que vai causar, ou seja, reduz muito a população, porque o habitat sofreu transformações, mas por si só não é uma razão única para levar à extinção. Tu falas lá de outras razões, não Isso, falas? exatamente. Essa era uma das ideias principais desse artigo também, porque com os contatos, né, que a gente tem, né, nos aquaristas do mundo inteiro e no Brasil também, a gente viu que a demanda pelo zebrinha selvagem aumentou muito, né, nos últimos anos, e um dos argumentos era justamente esse: Belo Monte foi liberado, Belo Monte está sendo feito, ela vai extinguir mesmo, então isso meio que moralmente justificaria o aquarista pegar os peixes que ele sabe que são traficados, sabe que é ilegal, só que eles vão morrer mesmo na natureza, então que pelo menos eu compro, está lá no meu aquário, eu vou reproduzir ele no meu aquário, eu dei um dinheiro aí para o pescador, né? E aí o que a gente quis dizer no artigo é que não, né? A Belo Monte, sim, teve um impacto muito grande nas populações de vários animais, inclusive do zebrinha. Provavelmente tiveram algumas extinções localizadas, né? No reservatório, por exemplo, não tem, porque virou um lago, né? E aí o sedimento começa a acumular no fundo, a temperatura, a oxigenação muda bastante. Só que existem locais que ainda se encontram zebrinhas, né? Então, um pouquinho acima, né, que a gente chama montante, de Altamira, ainda tem alguns pontos que existem. Na Volta Grande, né, que a água de Belo Monte ela foi desviada, né, a água do Xingu, para abastecer as usinas, né, a casa principal de força, e um pouco da água ela continua passando pela Volta Grande, né? Aí tem toda uma discussão de quanto de água é necessário, né, para manter todas as populações ali viáveis. Só que, de qualquer forma, nas coletas que a gente tem feito, né, nos mergulhos que a gente tem feito, a gente viu que existem as populações no que sobrou da Volta Grande. Só que elas estão muito mais expostas, né, e é muito mais fácil de capturar durante o ano inteiro. E aí a mensagem que a gente quis passar no artigo é assim: você que é aquarista, né, que você tem acesso à zebrinha que os vendedores falam que são selvagens, né, não comprem esses animais, não peça para trazerem zebrinhas selvagens da natureza, porque eles estão capturando esses indivíduos que estão ali, que sobraram depois de Belo Monte, né, depois da construção e da implementação, e que estão ali tentando achar um novo equilíbrio, né, nesse ambiente. Se você tiver uma pressão de pesca muito grande, é isso que vai ser a pá de cal, que a gente fala aqui no Brasil. Não sei se Portugal faz sentido. A pá de cal é o último golpe, né, a última coisa que você faz para matar aquela população, né? Então, Belo Monte teve um impacto, né, só que aí sobraram algumas populações ainda, que estão ali em menor, com um habitat menor do que era antes, ou com uma qualidade um pouco pior. E se ainda assim tiver uma pressão de pesca muito grande em cima, aí a população não vai aguentar. Então essa é uma das mensagens que a gente queria passar. Pois é. E falas em muitos números, aquilo realmente o artigo que ainda não teve a oportunidade de ler, eu acho que é muito interessante, porque estão dados incríveis, até do número, está muito detalhado, não é? Dados
relativos ao número de espécies que foram traficados, não é? De certa forma, a partir da Colômbia, Peru, porque são estes os países, de certa forma, que os recebem, não é? Para que posteriormente sejam exportados. Sim. Acredito que do Brasil já não se consiga, ou ainda achas que mesmo do Brasil ainda saem para a Europa e para a Ásia? Eu acho que é Ou difícil, né? agora passa mesmo Porque tudo? os É, voos para a Europa, para a Ásia, são ou de, principalmente são em São Paulo hoje em dia, porque a malha viária ela está mudando bastante, principalmente agora também por causa da Covid, né? Então, mas a fiscalização nos aeroportos, né? Elas costumam pegar esses animais, é por amostragem, né? Mas nenhuma empresa vai querer arriscar mandar a zebrinha, né? Porque se for autuado lá, você perde a licença. E é uma espécie muito fácil de ser identificada, né? Então, a exportação, acho que é quase 100% de forma clandestina, né, pelas fronteiras de outros países, porque a partir do momento que essa espécie ela chega na Colômbia ou no Peru, ou no Suriname, agora está indo pelo Suriname também, as leis daqueles países aquela espécie não está proibida naqueles países. Então, aquela empresa não está cometendo nenhum crime naquele país, né? Então, ela pode vender os peixes para quem quiser. Inclusive, no Facebook tem, né? Você olha lá, tem as empresas. Quem é do ramo aí conhece, né? As empresas que ficam anunciando que chegou o carregamento de zebrinha selvagem, aí mostra zebrinhas, assim, né? É bem... E aí o que a gente fala para os aquaristas, não compra esses peixes, né? Que isso você está não incentivando comprar, né? o tráfico e a captura desses animais que estão ali tentando se manter na natureza. Nós tivemos aqui uma pergunta do João, que é realmente aqui um criador aqui de Portugal, que já cria, se eu não estou em erro, é capaz de ter sido o primeiro português a criar zebras. E ele o que pergunta aqui é que realmente em 2004 foi quando foi proibido e foi na altura também que ele os adquiriu. Uhum, E que o que ele refere é que nessa altura houve um boom de não sei se procura-se uhum, na Europa. sim. E pronto, ele diz que foi a um valor absurdo, não Uhum, é? É mesmo o que ele refere aqui. Mas acredito também isto, quando as coisas são proibidas, há esta questão, não sim, é? Começa quando os preços disparam, porque há sim. sempre alguém que procura, não Uhum. é? Sim, inclusive a gente fez essa pesquisa, né? Tem um gráfico lá no artigo que ele mostra o preço histórico, né? Desde 1987, 88, década de 90, né? Aí até os dias de hoje. Você pode ver, né, no gráfico que o preço ele começa alto, né? Porque acontece isso com toda novidade, né? Então é uma espécie que não existia no mercado ainda, então a procura é muito grande. O preço ficou bem alto por alguns anos, depois ela caiu, né, como todos os peixes, né, como todos os Normal. cascudos, acaris, né, os clecos. E ela estava bem baixinha, né, no começo de 2000, a gente chegou a ver, né, e quase tudo era selvagem, né, o que era vendido, acho que tinha uma nota fiscal que a gente viu nos Estados Unidos que era US$ 17, né, para o consumo final, consumidor final. Então, o aquarista que quisesse comprar um zebrinha estava US$ 17, né, na época. E aí, em 2004, teve a proibição. Eu vi esse número e É, estranhei. a gente tem a nota para provar, o xerox dela. Pois é. Está tudo arquivado. E aí, A quando teve a fatura, a fatura. proibição, né, o preço disparou, porque isso também é visto em outros animais, né? Isso é um fator, infelizmente, muito comum. Sempre que uma espécie ela entra numa lista de ameaçada, numa lista de proibição, o valor dela aumenta no mercado negro, a procura aumenta, é quase contraproducente você colocar uma espécie numa lista. Porque existe um mercado que é especializado em espécies ilegais, né? Então, e aí aumenta a procura, aumenta o preço, um problema. Então isso E aconteceu estamos e a a gente falar de mostra no muitos. gráfico lá os preços. Pois que realmente tu falas lá depois que o tráfico destes animais, não é? Destas espécies, é o quarto fator que mais dinheiro mexe, não é? Uhum, Estamos a falar possivelmente de drogas e coisas uhum, assim, de outros mercados, não sim, é? E aparece aqui em quarto lugar
o tráfico, não é? de Destes animais. animais, porque é um mercado realmente. Nós, aqui mesmo assim, nos telejornais portugueses, passam muitas das vezes estas apreensões que são feitas, principalmente pelo IBAMA, não Uhum, é? Estas imagens passam muitas vezes aqui nos nossos telejornais sim, e vê-se como é que, principalmente de aves, não é? Aves uhum, exóticas, então é um mercado assustador. sim, Acho que também existem muitas espécies que estão proibidas, não é? Acredito que isto não é só peixe. sim, sim, Nós é que estamos muito focados nisto, sim. mas é incrível. Leandro, vamos falar aqui do. Tinha aqui, não sei se está aqui mais uma pergunta, pelo menos malta, vão fazendo perguntas que eu vou, dentro dos possíveis, aqui lendo e vamos colocando aqui ao Leandro. Leandro, vou aqui falar um pouco também, são dados pronto, que vou lendo sobre as tuas informações, mas neste artigo voltei a relembrar que tem a ver com um bocadinho com o habitat do zebra, não Uhum, é? Que estamos a falar, aparece 1 a 10 metros de profundidade, águas relativamente baixas, uhum. o Xingu, que é um rio de águas claras, não é? Fala um pouco aqui do habitat onde é que é encontrado o zebrinha, não é? Uhum, Voltamos a falar nisto, que é sempre importante, há sim, sempre malta nova aqui. sim. O zebrinha, ele tem uma posição aqui no meio ambiente muito interessante, né? Então ele ocupa um tipo específico de rocha, que são aquelas rochas bem grandes, né, que é chamado de granitoides ou gneiss, né, o termo geológico certo desse tipo de rocha, e são umas rochas bem grandonas, assim, matacões, né? E essas rochas, elas são, às vezes, empilhadas umas nas outras, e às vezes elas são fraturadas, né? Então aquelas rochas que elas se quebram e ficam com uma fratura bem estreita, assim, e bem funda. Bem estreita, não Bem é? funda. E aí as zebrinhas, eles gostam muito desse tipo de esconderijo, que são os espaços entre essas rochas grandes, e como elas são grandes, o espaço delas também fica com Ok. um espaço bem estreito e bem fundo, né? Então eles ficam nesses locais, né, e numa profundidade até mais ou menos 10 metros, um pouco mais fundo do que 10 metros, que é a zona fótica, né, do Rio Xingu, pelo menos na época da seca, é onde a luz do sol ainda Ok. chega. Isso é bem interessante, né? Porque outras Ok. espécies de panciços aqui da região, eles ocorrem até profundidades mais fundas do que isso, em outros tipos de Mais rochas. fundas, exatamente. E uma coisa interessante é que o olho do zebrinha é azul, né? Ele é meio azulado, assim. E os Pois é. É, dos outros ipanciços é marrom, né? Então, não sei, a gente tem que fazer um é verdade. estudo, né? Existe um estudo de células, né, da íris para ver se tem alguma coisa a ver com essa capacidade de capturar Será mais luz ou relacionado, não é? não, né? É bem interessante isso. E E eles não gostam dos rápidos, não é? Não gostam de então, rápidos. Isto estamos a eles falar. vivem em águas que correm, né? Então tem uma certa correnteza, mas não é na área onde tem a maior correnteza do rio, não. Então esse é um dos mitos, né? Que os aquaristas sempre tentaram reproduzir as Exatamente, é. condições, né? E põe aquelas bombas muito fortes, assim, não. Ele gosta de uma correnteza ligeira, né? Ligeira não, moderada. Né? Mas sim, não pode ser uma água completamente Moderado. parada, mas a água ela corre um pouquinho, mas não é onde corre mais que a gente encontra eles, não. O que é que ele aqui alimenta-se? Tu falas das esponjas, não é? E falas de pequenos invertebrados. É esta alimentação que eles têm no habitat, no meio natural. Uhum, isso. Então, eles sempre estão, né, entre essas fendas das rochas, também existe a proliferação de poríferos de água doce, as esponjas, né? Porque as esponjas elas também aproveitam essa água que está passando ali, elas vão filtrando, né? As esponjas são filtradoras, né? E elas vão crescendo ali, e às vezes tem mais de uma espécie de esponja até que crescem entre as rochas, e no meio dessas esponjas existem vários outros invertebrados. Então tem moluscos, larvas de inseto, né, plateumintos, tem um monte de invertebradozinhos ali, e muitos loricarídeos se alimentam disso, o zebrinha é um deles. Então eles se alimentam tanto da esponja, né, então teve vários, existem alguns estudos de conteúdo estomacal, né, de zebrinhas, eles não estão publicados, né, tem de vários alunos que já fizeram mestrado na UFPA, e mostram que tem esses componentes, né, então que eles são
eles são onívoros tendendo à carnivoria, né? Se você considerar os invertebrados, a alimentação de invertebrados como sendo carnívoro. E isso é muito interessante, porque se não tiver essa esponja, e não tiver os invertebrados que estão ali associados com essa esponja, a espécie ela não pode se manter ali no ambiente. E as alterações, né, que você faz no rio, né, as alterações antrópicas, elas alteram provavelmente a sobrevivência dessa esponja também, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar atento aí à qualidade da água, né, a movimentação da água, no caso aqui do Rio Xingu, né? Ok. Leandro, há aqui uma pergunta interessante que se calhar vamos deixar para mais tarde, mas para não me esquecer, vou deixar aqui também para tu, caso depois também te possas lembrar. Mas Uhum. é interessante porque foi aqui colocada, mas eu tenho falado com muitos amigos brasileiros em que defendem, eu acho que também falas nisto no artigo, a questão de não seria. Qual é a opinião de que ok, se a espécie está em vias de extinção, mas o porquê de ela ser proibida, ou seja, é possível, não é? É possível, não é possível, mas é feita a exportação. Uhum. E qual é a tua opinião sobre os aquaristas Uhum. brasileiros, não é? Manterem a espécie para poder realmente depois fazer projetos de reprodução. Uhum. Mas eu acho que haveremos. Aliás, podemos também responder É? já. Podemos falar já sobre isto. Sim. Sim. Então, essa Depois voltamos às condições sim, de. sim. Essa também é uma das mensagens, né, principais do artigo que a gente quis deixar. Porque, assim, hoje em dia é proibido ter zebra, né, no Brasil. Você não pode ter zebra na sua casa, você não pode, se você Sim. é uma empresa toda regulamentada de criação, você não pode criar zebra pelas leis atuais, né? E, na minha opinião, eu acho que isso a gente deveria mudar, né? Eu sempre trabalhei com o IBAMA, com o CMBio, com a Polícia Federal, né? E estou trabalhando agora também, né, como consultor para o Ministério da Agricultura, né, que é onde tem a Secretaria da Pesca. Então, eu estou tentando fornecer informações para os tomadores de decisões, para eles fazerem as leis, né, que precisam ser feitas aí no país. Então, esse é um recado, né? Eu acho que assim, mesmo que se você não concordar com a lei, você não pode sair, né? Então eu acho que está errado, eu vou fazendo, né? Então, aguenta aí, pessoal, quem está querendo criar zebrinha no Brasil, que a gente está ajudando, né, as autoridades para que as leis sejam feitas da melhor forma possível e eu acho que vai mudar em breve, né, com toda essa movimentação que É, pá, a gente está fazendo. O que eu acho que tem que acontecer? A gente tem que liberar, né, deveria ser liberada a criação comercial mesmo de zebrinha no Brasil, porque assim, a gente falou no artigo, a técnica, né, a tecnologia para reproduzir cascudos e o zebrinha especial, ela já está aí, né, a gente já consegue, né, o pessoal aí no mundo inteiro reproduz, né, em larga escala, inclusive. Então, é viável, né, ser produzido centenas ou milhares de zebrinhas, né, em uma instalação comercial. Se você fizer isso, você vai colocar esses animais em cativeiro no comércio. Então, você não vai precisar ter aquele cara que vai lá pegar um peixe ilegal na natureza, né? Se você quiser, você pode comprar ele de cativeiro. Então, quanto mais indivíduos tiverem nascidos em cativeiro, né, disponíveis, menor vai ser a demanda para pegar os animais da natureza. Então, essa é uma das justificativas que a gente tem. Aí muita gente pergunta, mas por que é proibido? Né? Porque existem várias leis, né, brasileiras. Se uma espécie ela está ameaçada de extinção, aí ela já automaticamente está excluída das permissões de captura e comércio. E aí a gente tem que entender também que essas leis elas são feitas para tentar proteger a espécie, né? Se liberar, por exemplo, vamos liberar a captura de zebrinha, o pessoal vai varrer o Xingu, né? Em 3 meses vai diminuir mais 90% ainda do que tem de população. Pois Né? é verdade. Então a gente tem que proteger, É a gente tem verdade. sempre que Todas as vezes a lei. entender o lado dos agentes fiscalizadores também, né? A lei está lá. Então está ameaçada, tem os dados, né? Então quem estiver ouvindo a gente aí pode ter certeza que sim, está ameaçada de extinção, né? A espécie ela está ali com problemas para se manter na natureza. Então tem que realmente ter uma restrição, né, de captura, não pode sair capturando. Só que hoje em dia já existem vários exemplares em cativeiro, existem exemplares de apreensões, né? Então quando o IBAMA apreende os exemplares,
algumas das vezes eles devolvem para a natureza, né, que está na lei também. A primeira coisa que se tem que fazer é tentar devolver a espécie, né, que foi apreendida para o seu local de origem. Mas a gente tenta também destinar esses indivíduos para pesquisas, né? Então, no nosso laboratório hoje, a gente tem bastante indivíduos que vieram de apreensões, a gente está fazendo esses estudos, está fazendo reprodução, já tem bastante F1, né, a primeira geração nascida em cativeiro, e a gente pode doar, né, esses animais para outras instituições de pesquisa, a gente pode doar para empresas, né, só que tem que estar tudo documentado, e é essa negociação burocrática e legislativa que a gente está tentando ver se ela é implementada, né, no Brasil. Porque tem outros laboratórios também que eu sei que tem, né, zebrinhas, né, tem em Santarém, em Manaus, né, que é onde existem as apreensões, pode ter outros que eu não conheço, então já tem laboratórios, porque para pesquisa científica a gente consegue uma permissão, né, uma licença. Para comercial que ainda não é possível, mas eu acho que em breve a gente vai conseguir mudar isso, né? E aí a gente pode doar esses animais que já estão nascendo em cativeiro para formar núcleos que vão... Era isso que eu ia dizer. Porque se você jogar, imagina só, porque a gente é universidade, né? A universidade tem sempre... a gente não tem o recurso que a gente gostaria, né? Eu queria expandir o laboratório em 5 vezes, né? Não dá, né? Para manter o que tem já está difícil. Mas um empreendedor, né? O cara tem, às vezes ele vai ter dinheiro para investir na melhor técnica possível para reproduzir aqueles zebrinhas que ele receber, né? Por exemplo. E aí os caras vão... Que é o que acontece na Ásia, né? O pessoal lá reproduz demais, reproduz muito. Tem milhares e milhares de... Isso é uma coisa que já vamos falar, porque já falas disso no artigo e é aqui uma coisa que me fascina, mas já lá chegamos. Mas eu acho interessante até que ponto não poderia até haver criadores que, mesmo estamos a falar em pessoas, em aquaristas, não é? Uhum. Em que poderiam estar, de certa forma, a sua atividade enquanto aquarista poder estar registada para poderem receber esses peixes, não é? E estar em ligação. Eu digo isto porque há aqui uma situação engraçada. Há uns anos atrás fui convidado para falar numa universidade com cursos de biologia, zoologia, em que convidaram precisamente para ter o lado de quem está no hobby e tentar encontrar uma ligação. E isto realmente, se calhar, é um caminho, não é? Ou seja, não podemos ter só aqui empreendedores, mas sim aquaristas que são master breeders, digamos assim, que se fala muito, Sim. não é? E que possam contribuir, de certa forma. Talvez seja um caminho, mas é... Sim. Eu acho que os brasileiros têm muita pena de não poder, Sim. não é? Não poder ter a espécie. Sim. Mas é como tu dizes, a lei é criada pelos melhores motivos, não é? Para que a espécie continue a permanecer. Sim. Não, e a Olha, gente voltamos recebe aqui muito, né? às características. Desculpa. Força. Não, a gente, por exemplo, eu recebo muitos relatos de aquaristas brasileiros, né, que eles são frustrados, né, por não poder. Eles veem essa espécie que é uma espécie linda, né, nos aquários do mundo inteiro, pô, mas a gente aqui no Brasil não pode ter, isso aí é sacanagem, não sei o que lá, né, e eu entendo completamente, compartilho desse sentimento. Eu acho que é uma pena, né, os brasileiros não poderem ter esse peixe entre o rol de peixinhos que vocês podem ter no Brasil. Mas eu acho que isso vai mudar, né? A gente tem que esperar essas leis serem refeitas e fazer um bom plano aí de criação em cativeiro. E aí assim, alguns criadores brasileiros entram em contato perguntando zebrinha, e aí eu já falo, a dica minha é a seguinte: comece com outros peixes, com outros cascudos, né? Então não precisa esperar liberar o zebrinha para você reproduzir cascudo. Então, reproduz o Pancistus pão, né, que é o L333, o L66, tem a Pecotia compta, né, que é um peixe lindo. Então, tem muitos outros cascudinhos do mesmo porte, que são mantidos de forma muito semelhante. Então, vocês já podem ir começando a sua atividade comercial com essas espécies que são permitidas, né?
E aí lá na frente, quando tiver, se tiver uma liberação, que eu acredito que vai ter, você já está capacitado aí, já está com toda a regulamentação do IBAMA certinha, né, já é um criador já idôneo, né, que está lá com o seu selo de qualidade. Então já vai pegando essas outras coisas, né, esses outros peixinhos que são muito legais também. Vai já fazendo. Eu falo muito aqui também, aqui falamos mais dos ancestros, não Uhum, é? Que são muito fáceis de criar, e eu vou dizendo, porque há muita gente que diz, pá, eu gostava de criar isto. Pá, com calma, uhum, vamos passo a passo, sim, para conseguir realmente conseguir chegar aí. Olha, voltamos então ao habitat do zebra. uhum, Há aqui uma coisa que às vezes eu falo com amigos e com outros colegas aqui do hobby, e que tem a ver com a temperatura, uhum, não é? Em que mantemos os nossos sim, zebras. Às vezes as pessoas não acreditam que estamos a falar em temperaturas uhum. elevadas, não é? O que é que tu dizes aqui de como é que mantemos estes Pois é, bichos? isso foi algo bem interessante, porque porque eu me formei lá no estado de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, que é no sudeste do Brasil, né? E lá tem um inverno que não é tão rigoroso quanto os maioria dos países aí da Europa, né? Mas às vezes fica frio. Então, você entrar num rio lá em São Paulo, quase sempre vai ser temperatura perto de 20 graus, 20 e poucos graus, quando tiver no verão, né? 25, né? Mas no inverno pode chegar a 9 graus ou até um pouco menos, e no oceano também, né? Então, quando eu cheguei e mergulhei no Xingu, é um espanto. Então, quem teve a oportunidade de vir para o Xingu e mergulhar no Xingu é algo que é muito diferente, porque a água é quente, é 30 graus, 32 graus. Né? O ano inteiro é 32, às vezes baixa um pouquinho no inverno, que a gente chama de inverno aqui, quando começa a chover, fica 29. 29 é água fria no Xingu. Então, olha só. E aí tem locais que você vai lá, tá mergulhando, você pega o relógio de mergulho, tá 33 graus, né, na coluna d'água inteira, porque o rio Fogo. ele é muito movimentado, né? Então não tem termoclima, todo o rio é quente. Então essa é uma coisa, a gente mergulha aqui sem roupa de neoprene, né? Às vezes é só o cilindro nas costas, uma bermudinha e sai mergulhando. E mesmo assim Então é quente. qual é a temperatura mínima? A mínima que tu aconselhas então a Então aí manter para o manter zebra? em cativeiro, a gente foi atrás de registros, né, históricos em revistas, e não só o zebrinha, mas todos esses cascudos do escudo brasileiro, né, do Tapajós também, do Xingu, Sim, foi exato. para dominar a manutenção deles em cativeiro, né, na Europa, na Ásia, demorou porque o pessoal está acostumado a manter esses animais que aguentam temperaturas mais baixas, né? E a temperatura para esses animais, ela tem que ser mais quente do que o normal, né, para as outras espécies. Só que o principal é a constância, ela tem que ser constante. E a diferença é essa, você não pode ter uma temperatura de 26 de dia e 23 à noite, ou de 30 de dia e 25 à noite, né? Essa variação é que é o problema. Eles são muito sensíveis, eles pegam ictio muito fácil, né? Aqueles pontinhos brancos. E aí você pode perder seus peixes de um dia Exatamente. para o outro por causa que você não aqueceu sua água, né? Isso é muito comum, é a causa principal de perda, né, desses cascudos do escudo brasileiro no mundo todo, assim, né? E muitos brasileiros que são ótimos criadores de peixes ornamentais, mas de gupe, de quíndio, né, de outros peixes que são mais que são comuns, assim, eles não conseguem ainda dominar os cascudos por causa disso, por causa da temperatura. Então tem que ser uma temperatura constante. E aí, qual a temperatura mínima? Não sei, porque Mais aqui estável. para a gente, dentro do galpão lá do laboratório, na sombra, de dia está 30 e poucos graus a água. Então a gente nunca tem uma água muito mais baixa do que isso durante o dia. E aí à noite a temperatura cai. Por isso que a gente tem que aquecer a água, a gente mantém o termostato no 30 graus, porque de dia às vezes ela passa Ok. um pouquinho de 30, só que à noite quando ela cair o termostato liga, o aquecedor liga e mantém ela a 30 constante. E a gente perdeu muito peixe no começo por causa disso também. Quando a gente, aqui é quente, não precisa aquecer, mas de noite cai, né? Pois, Então, mas depois cai. é, Para teres uma noção, eu tenho aqui um grupinho de 10 zebras, tenho 5 separados em cada aquário, e li no artigo que falaste em que eles atingem a maturidade, não é? Sexual por volta dos 2 anos e uhum, meio. isso. Ah,
o que acontece é eu mantenho os meus entre 28 e 29 e tentei perceber realmente se não terá sido um condicionante para o crescimento mais lento. Os meus eu já os tenho desde final de 2018 e ainda estão muito pequenos. Ou sim, seja, já tenho alguns com 7 centímetros, mas tenho outros sim. que, está bem que é certo que há uns que crescem mais rápido, não é? Mas com um crescimento muito É, lento mesmo, sim, mesmo muito é lento. bem lento. Mas poderei estar, Só a para temperatura pode ter sido um fator, não sei. tá. Só para deixar para o pessoal aqui, você adquiriu onde os seus 10 zebras? Você pode falar? Os meus vieram de. Sim, 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 claro. É assim, não se consegue encontrar, nem era a minha intenção. É muito difícil encontrar selvagens e ainda bem, lá está. Uhum, Mas vieram de criadores da Europa. sim, E tudo o que nós encontramos por aqui foi em loja, uhum, foi comprado em loja. sim, E foi na Europa. sim, Foi através de importação. Não que tivesse na loja, sim. porque são Encomendar. raras as lojas Uhum, que nós encontramos. Tem que ser sempre a pedido. sim. Mas vieram, os meus vieram com 2 centímetros. 2. 2 centímetros, olha só. Muito pequenitos. É, é, Transpirei muito quando os fui buscar em garrafões. Fui buscar, trouxe muita água da loja uhum, para o choque não ser grande, uhum, mas transpirei muito sim, sim. Eu pergunto porque é para ver se importante, não os porque tem perdia. muitos, podem ter muitos aquaristas brasileiros aqui, né? E só para a gente falar que na Europa, né, na Ásia, nos Estados Unidos, a gente consegue encontrar esses animais com mais facilidades vindo de cativeiro. Né? Então, tem muita gente, o cara pegou lá. Não, não, é sempre de cativeiro, a gente sempre incentiva isso. Tem um pessoal muito bom na República Sim. Tcheca, né? Que reproduz bastante É, zebrinha, tem pessoal na exatamente, Indonésia. exatamente. Na Europa é muito comum os aquaristas, né? Não sei como funcionam as leis aí, mas os aquaristas eles podem vender os seus próprios peixes, né? Criados nas lojas ou em trocar em clubes, Sim, né? Isso é bem interessante, que é diferente daqui sim. do Em Brasil. alguns países, em alguns países consegue-se, em Portugal é um bocadinho diferente, mas há países que é muito tranquilo, na Europa, Uhum, sim, é muito frequente. Mas o engraçado é que, e isto tu perguntaste, porque muitas das vezes também me perguntam, como eu tenho um projeto uhum, dos cascudos, dos plecos, há muita gente que pergunta como é que se conseguem adquirir exemplares sim, selvagens. Eu nunca vi, uhum, nunca ouvi falar, mas há muita gente à procura, é. muita Então, gente, é para esse pessoal que a porque gente tem que dar essa prefere. mensagem, né? Não, não comprem, pessoal. Não comprem zebra de Exatamente, natureza, não comprem zebras selvagens. exatamente. Porque tem bastante em cativeiro, né? A gente consegue, tem muitos criadores em cativeiro, não no Muito, muito, Brasil, né? muito. Mas que vocês conseguem comprar animais advindos já de reprodução em cativeiro. E uma coisa engraçada, não sei se você Na sabe, Europa é muito fácil existe encontrar. uma vez aconteceu isso, que uma empresa do Rio de Janeiro conseguiu importar zebras, se bobear foi da Indonésia, não tenho os detalhes certinhos, e esses zebrinhas, eles chegaram com documento do IBAMA, porque eles foram importados, né, e foram vendidos a R$ 1.000. Na época, eu acho que o real estava quase $1, eu não sei direito, então foi quase $1.000 cada indivíduo desse dentro do Brasil, vindo de cativeiro de fora, né, mas isso foi uma vez só, foi quase um erro, né, da aduana lá, da fazenda, né? Na hora que Foi chegou, sem querer, se calhar, não liberou lá, é? acho que o fiscal não sabia, liberou. Então teve só essa vez que zebrinha foi vendida no Brasil de forma legalizada. E foram algumas dezenas, eu não sei exatamente o número, né, de exemplares. Olha, está aqui uma pergunta também do João. Em média, até que idade é que um zebra vive, não é? Em 30 graus. Existe assim uma. Há peixes que eu, por exemplo, eu dou aqui um exemplo. Eu tenho os L201, que são do Orinoco. Há muita gente que diz que são 6 anos, 7 anos. Eu já tenho aqui. Eu já adquiri o meu macho reprodutor, já o adquiri adulto Uhum, e já o tenho há 10 uhum. anos. É Eu impressionante. acho que eles vivem 20 Eu... anos. O Rajanta, né, que é lá da Indonésia, ele falou que os primeiros animais Exatamente. deles é de 2002, e eu acho que até algum tempo atrás estava com ele reproduzindo ainda. Então, olha aí, 20 anos. Né? Então, a longevidade Pois isto. de Loricaride, de cascudo, é muito grande.
né? Já tem relatos, acho que de um ancestros na Alemanha, não sei se foi na Alemanha, que saiu até numa revista lá, eu não lembro qual revista agora, que o ancestros tinha 27 anos e estava lá tendo ninhada uma atrás da outra ainda. Estava reproduzindo, 27 anos. Está bem alimentado, Tá lá, bem tranquilo. Não tem alimentado. predador, não tem nada. Vivem muito. É o paraíso, É. é o paraíso. Olha, uma coisa engraçada é que lá está, isto é informação, tu no artigo tens coisas muito interessantes. E mais uma vez vou dizer aqui a quem está a nos ouvir epá, que vejam o artigo porque muitas das vezes os artigos científicos não são de fácil leitura, não é? Quando começa a chegar àqueles dados, e há muita gente que não consegue interpretar muito bem, mas eu acho que este artigo tem informação que parece quase uma novela, não é? Capta a atenção da pessoa, muito interessante, eu adorei. Uh, e falas lá nos picos de reprodução, Uhum. ou seja, que durante o ano há dois picos de reprodução na natureza do Uhum. zebra, não Sim, é? Isto coincide com a época, com o início e com a época de chuvas, sim. era isto? Uhum. Isso foi baseado em dois artigos, também, artigos não, em duas dissertações, né, de mestrado, a gente citou lá, que foram coletados animais na natureza e vendo a maturidade das gônadas, né, e também com entrevistas em pescadores. E aí, esses dados mostraram que existem dois picos, né, onde tem as reproduções de zebra, não de, mas a reprodução deles é parcelada, né, o tipo parcelado. Então, eles vão reproduzindo várias vezes por ano, porque existem algumas espécies de peixe que desova total, né, que você desova uma vez só por ano. Nesse caso, não, eles vão reproduzindo, só que existem esses dois picos. Em cativeiro, né, isso pode ser modificado, né, principalmente se forem animais que já são F2, F3, né, que já são várias gerações que estão em cativeiro. Isso é uma coisa que eu ainda estou investigando, né, interessante, e aí vem muito feedback de vocês, dos aquaristas, que mantêm esses animais aí fora do Brasil, para saber se eles reproduzem o ano inteiro ou se não. Os dados que eu já comecei a juntar mostram que depois de várias gerações, a reprodução lá fica meio constante, né, mas a gente tem que ainda analisar mais dados. Os nossos animais, eles ainda estão mais ou menos em dois ciclos, né? Só que eles foram capturados adultos já da natureza, eles estão do lado aqui, eles estão na beira do Rio Xingu, a água que eles recebem é uma água que vem do Rio Xingu, a gente faz um tratamento mecânico e com ozônio, né? Mas é muito simples, mas eles estão recebendo a própria água do Xingu, então o ciclo desses animais em cativeiro podem estar seguindo um pouco ainda os da natureza, né? Mas tem algo interessante, Claro. alguns aquaristas, principalmente europeus, né, que eu conheci lá eu conheci muitos dos aquaristas no encontro da Alemanha, né, o Well Number Days lá. E aí eu falo para todo mundo de Portugal, tem que ir lá, hein, gente, é pertinho, pô. Não, Os aquaristas do Brasil já é mais estamos a longe, né, reunir mas aqui vocês uma aí do lado, malta. tem que ir pra lá. Pois É é. a Já meca estamos a dos reunir aqui cascudos. uma malta que é verdade, é verdade. Quando aqui abrirem as portas, quando a pandemia nos Isso. permitir, temos aqui uma turminha Opa, que já vai arrancar para legal, lá. legal. E então eu tenho, Vai ser muito é, bom para conhecer. aí eu mantenho contato com alguns dos robistas, né, que a gente conhece, né, viram amigos nossos. A Jaqueline é uma delas, né? Jaqueline é excelente Pois é, reprodutora, né, opa, de é cascudos. top, é E top. ela me fala que quando chega a época das chuvas aqui, os animais começam a reproduzir lá no porão dela, né? E o pessoal aí, quase sempre as salas de aquário são no porão, né? Então não tem janela, não tem luz natural, não tem influência, a luz lunar não entra pela janela, então os animais estão completamente no Pois é. escuro ou com luz artificial e por algum motivo o pico dos animais que são selvagens parece que eles mantêm um relógio biológico. Isso é muito interessante e esse é um dos estudos que eu quero fazer com a ajuda de vocês aí. Depois eu vou fazer um questionário para vocês me falarem aí se os animais que época que reproduz animais de vocês, Quando porque é olha que só, é que seria reproduzem? interessante, né? Mesmo longe de casa, numa água completamente diferente, né? Dureza, pH, composição completamente diferente da água de vocês aí, clima diferente, às vezes aí vai estar nevando, né? Vai estar -10, né? Dependendo do país, e vocês mantendo os bichinhos ali no aquecedor, eles reproduzem na mesma época que seria se eles estivessem no rio, né? Pois é, quando é que é? É impressionante, Isso não é está impressionante. comprovado Há ainda, tá, fenómenos gente? É só que nós uma aqui. teoria que vocês É. aí que levantaram essa regra. Não, mas
nós falamos aqui muito, e eu continuo a falar na questão da pressão atmosférica e quando há aqui a proximidade das chuvas. Há quem defenda, eu acredito muito Uhum, nisso, acredito que tem uma função, a gente consegue perceber nas corridoras, porque elas nas corridoras começam a ficar logo uhum, muito irrequietas, e portanto eu acredito também, eu defendo isso, defendo que a pressão atmosférica tenha uma influência muito grande. uhum, Há quem não concorde, isto muitas das vezes lá está, estes estudos são sempre engraçados de se aham, fazerem para perceber, pronto, para tirarmos mais conclusões e aprendermos sim. mais sobre estes E bichos. hoje em dia tem essa rede, né? A internet Leandro, facilita muito essa troca, né, de opa, fogo, comunicações. então não. Aliás, como é que conseguíamos estar Exato. aqui a falar os dois, É, não é? E aqui com tanta gente a sim. assistir, não era possível de outra forma, Uhum. pá, não era mesmo possível. Olha, estamos aqui, já atingimos 1 hora de live, vamos passar aqui para a terceira parte, Opa. que é uma coisa que eu estou mortinho por te perguntar, porque te acompanho desde o início, pelo menos das redes sociais, e sei que foste à Indonésia, foste ter com o Rajanta, Uhum. estiveste na Belense Fish Farm Uhum. e foste lá buscar know-how, não é? Sobre a reprodução de zebras. Há um dado que eu não sei se vou dizer aqui um disparate, mas tenho aqui na memória que tu acho que falas no artigo que ele tem cerca de 5.000 exemplares em reprodução. Uhum. É isto? Este número? Sim, acho que é isso aí. Ele tem 12 mil, Epá, 12 fogo. mil exemplares, né? Desses nem todos estão, né, em reprodução. Ele me disse que ele só não aumenta porque não tem demanda. Então ele tá atendendo a demanda que Fogo. ele recebe. E aí, se ele receber mais demanda, ele vai aumentar, né, os aquários que ele tem lá. Só que ele pode reproduzir, ele produz, acho que entre 1.500 e 2.000 alevinos por mês. Olha que maravilha. Fogo. Isso é Impressionante. ótimo, né? É, Impressionante. Mas ele já está a fazer aqueles apuramentos, não é? já. Que tu, de certa Uhum, forma, que os asiáticos adoram isto, não aham, é? A linha fina, sim, epá, aliás, na Europa, estes apuramentos ainda são apreciados, mas, por exemplo, os asiáticos gostam muito do peixe deformado, não uhum, é? Que, com a sim, cabeça assim meio torta, mais quadrado, o sim, short body, uhum, eles apreciam muito isto. sim. Aqui na Europa nós não, É, não gostamos é tanto, interessante, porque o Brasil ele é mas meio misto, sim, mas ele tem bastante da influência asiática. É uma pessoa que gosta bastante dos genes de caudas alongadas, né, de albinos e de colunas encurtadas, né? É interessante a é pá, influência. fogo Na isso. Europa não, né? Na Europa a pessoa não gosta. É, Eu não não. gosto também. Mas, por exemplo, tu Eu vais aqui prefiro algo mais eu parecido com a também não natureza, gosto. né? Mas eu sou suspeito. Também aprecio mais. Por exemplo, aqui vais a um restaurante chinês, é que todos os restaurantes chineses têm sempre um aquáriozinho e vês lá sempre um papagaio, sempre. O peixe é para sempre, Sim. sempre. Eles gostam muito destas coisas, gostam muito. Mas pronto. Mas, Leandro, isto puxa-me um bocadinho esta questão, porque acho que nunca falei, já não me recordo se falei contigo. Tu aí no Laquax, quantos exemplares vocês têm em reprodução? Quantos aquários e Ó, hoje a gente como a é gente está em que. ampliação ainda, né? Então não estamos no que eu considero ideal, né, de casais. A gente tem bastante exemplares, né? Só que hoje a gente tem acho que 58 aquários com casais reprodutivos, assim. Nem todos estão reproduzindo. A gente tem que depois refazer. A gente junta um casal e às vezes o casal não dá certo, né? Mesmo sendo um macho e uma fêmea e não rola, Exato. não dá química, né? Pois é É, e verdade. aí a gente Não tem, é casal, não aí é eles casal, não não é? gostam, eles têm preferência também, então às vezes tem que trocar um indivíduo, né? Isso, e a gente Pois não está é. tendo tempo de fazer isso, porque veio pandemia, veio as reformas, a gente está reformando, né? Então a gente tem mais de 1.000 exemplares, né? No ano passado nasceram 220 indivíduos, então a gente tem 220 filhotinhos do ano passado, esse ano está tendo também bastante sucesso, né? E a gente vai em breve aumentar as estantes, né, o número de estantes e de aquários, e aí conseguir fazer mais réplicas, né, dos casais reprodutores. Então, mas a gente está com bastante zebrinha Fogo. ali.
Isso já é muito É. interessante, não é? Vocês estão a conseguir por mês ter qual é? Porque eu já vi uns vídeos vossos em que Uhum, mostram muitas crias, não é? uhum, Já estão a reproduzir bastante, mesmo assim, vocês. sim. Eu não tenho um número exato Oh, agora de quantos por mês, né? Mas ok. umas 2 ou 3 desovas por mês, assim, mais ou menos. Isso é E tem bom. casais, e é assim, porque tudo depende do Então, casal, né? Tem casal que reproduz quase uma vez por mês. E existem as outras espécies olha, também que isso nos fazem zebra isso, nunca né? Então, uma vez, né? assim. Então, depois que eles estão bem aclimatados, bem alimentados, e o casal se deu bem junto, isso vira uma... Vira. Por acaso nunca tinha ouvido falar nos zebra, essa frequência assim tão grande Uhum. de posturas. Mas realmente vocês também estão aí privilegiados com. Eu em brincadeira no grupo do WhatsApp já disse que ia montar uma empresa para importar água aí É, do Xingu e do Tapajós. sim, A pedido. sim. Trazer água aí Rapaz, ó, dos tem rios uma empresa da brasileiros. Alemanha, tem uma empresa da Alemanha que está tentando quase fazer isso. Que o pessoal, eles estão pedindo amostras de água para eles tentarem saber exatamente qual que é a química da água, para eles replicarem os condicionadores para Impressionante. criarem a água de cada rio, assim, né? Mas eu não sei se É ele muito precisa, bom. viu? Falar a verdade. Porque Olha, lá na Indonésia, o pH da água lá daquela criação que eu fui é 8. É bem diferente do Xingu. pois E é, eles pá. reproduzem lá Pois é bastante, né? verdade. Então, a questão é a estabilidade. Eles têm que manter estável e em condições Exatamente. puras, né? Então, sem amônia, sem nitrito, sem nitrato, né? Isso é o mais importante. Boa filtração. Tenho um amigo em Espanha que também cria com pH 8, É, impressionante. Ele é um espetáculo a criar, é muito bom na uhum, criação. Cria muitas espécies, cria muito o L174 uhum, também, olha que é só. muito difícil de conseguir, são muito caros. Então, Aqui, aliás, até acho que são mais caros que o zebra. uhum, isso. E olha, está aqui uma pergunta que tem a ver com a alimentação, mas a pergunta também diz aqui, por curiosidade, diz qual é o peixe que está aí à tua esquerda, aí os chantelos, não é? Esse o peluche. Pergunta qual é aí Cadê? o. Não consigo ver. Acho que é aqui, Esse aqui? espera. Qual é o. São chantelos. Pera. Ok, ok. À tua esquerda, então, não sei se é o peluche, se é. Mas pronto, o peluche é o L18, não é? É os Aqui, chantelos isso. que tens E aí lá em aí. cima é o Não albivermes. é? Panacolos albivermes. O 204, É. não é? O Flash Black, não é? Aí, tens aí um. Então, e esse está aí por cima de ti, daqui não dá para ver muito bem. Tens o zebra no Ah, cartaz sim. e o outro É qual o é? chantelos. É o balancista. Também é os Isso. chantelos. Ok, Isso aqui é a está com empresa do reflexo, não dá Andreas para ver Tank, muito né? bem. Muito boa. Ela imprime esses quadros, né? Pois é, ele tem. Depois entrem lá. É muito bom, pá, é muito bom. Olha, e alimentação? Há aqui isto, são muitas dúvidas Aham, sobre. sim. Eu já sei o que é que vocês andam por aí a Aham. alimentar, mas o que é que aconselham aí para os zebra? Então, a gente tem variado bastante a alimentação aqui, né? A gente tem feito alguns testes e a gente dá. Existem algumas marcas de ração brasileiras, né, que a gente tem testado, né, e algumas marcas estrangeiras. Algumas delas, ainda vou fazer um vídeo sobre as rações, né, porque todo mundo me pergunta, né, como é que a gente alimenta. Vou tentar fazer um Pois videozinho é. explicando tudo. O patê deu. O patê, né, mas nem sempre a gente consegue fazer, porque demanda um tempo, né. Então, as rações Pois é, industrializadas, elas ajudam bastante no manejo, quando você tem muitos aquários, assim. Então, a gente usa várias é marcas. mais fácil. Em algumas das marcas eu compro também com dinheiro do próprio bolso. Algumas marcas eu recebi, né? Outras eu recebi e depois comprei, né? Então depende muito da situação. Mas uma marca que eu acho muito boa, sem estar fazendo propaganda para ninguém, assim, né? Mas só a que eu acho que vale, o custo-benefício é muito bom, é aquela da Dr. Buster Biofish Food. Essa marca, ela é muito, Ok. os resultados são muito bons, né? Inclusive em testes mais apurados, assim, testes de qualidade seminal, né? Então os espermatozoides ficam muito mais vigorosos com essa ração que a gente fez alguns testes no passado, a gente vai repetir. E a gente usa algumas outras rações, né? Algumas rações nacionais, então rações para disco, de várias marcas, né? A gente usa essas rações que é fundo que tem composição, né? Que tem alguma proteína animal, que tenha fibras, né? Que tenha fibras vegetais, que tenha vários desses elementos.
rações, né, no Brasil, existem várias marcas nacionais estão fazendo rações para aquários marinhos, né? Então, que são com ingredientes mais nobres, né, de proteína animal, proteína farinha de lula, farinha de camarão, farinha de peixe, né? Então, a gente está testando essas rações também, estão sendo bem aceitas, né? E os peixes estão crescendo bem, né? Então, varia, tem muita coisa aí. E vocês têm acesso a muitas rações de qualidade aí na Europa, né? Depois temos, Então, tem temos bastante aqui coisa aí. muita coisa. Uma E vocês ração que eu acho alimentam quantas fantástica é a vezes? Repaste também. Não é propaganda, né? Porque Ok. eles me deram uma amostra, mas depois eu comprei. E é muito bom. Essa questão de você fazer uma pasta, né? Ali e poder fazer alguma incrementação, né? Para quem não sabe, a Repaste é um gel. Acho que a Tropical tem um gel também, né? Não sei se é o Tem, mesmo. Tropical também Acho que é o tem, mesmo, exatamente. mesmo modelo assim, de ração. Eles aceitam muito bem também, Sim, cascudos é em geral. isto. E vocês alimentam quantas vezes por dia? Os adultos, a gente alimenta uma vez Algum por dia. assim, Uma vez por uma dia vez no por fim do dia? dia e os filhotes, né, em crescimento duas vezes Ok. por dia. E a gente deixa em jejum no Precisam de mais domingo. alimentação, não? Faz um jejumzinho deles no Ah, domingo. ao domingo. O jejum é outro É tabu, dia de né? É uma coisa descanso. interessante. A gente vai fazer alguns estudos Pois é, em pois breve é. sobre isso e eu gosto muito de jejum. Né? O pessoal acha que não Eu pode aqui passar faço. fome, peixe e tal, mas eu acho que é algo que aumenta a longevidade do peixe, né? Isso aí a gente pode discutir em outra É. live, talvez. Vou começar alguns experimentos com isso. Sabes que eu aqui faço, às vezes brinco um bocadinho com isto, já resultou, não é linear, obviamente, mas quando sei que há esta mudança de épocas, não é? Aqui, quando vem uma trovoada grande ou quando vem chuvas, isto nós conseguimos prever e eu às vezes estou 3 4 dias sem Uhum, alimentar. Ou seja, quase que como uma uhum, estimulação, não é? Ok, agora vem as chuvas, quando vem a chuva eu acabo por carregar com uhum. alimentação. E isto também vem uma pergunta que é, aliás, duas numa. Uh, quando vocês mantêm nos projetos de reprodução mantêm, por exemplo, os aquários todos dentro do mesmo parâmetro? Há alguma ação que vocês fazem para induzir? Como é que vocês funcionam? Então, aqui a gente tenta manter o mais estável possível, por enquanto. Nesse momento que a gente ainda está tentando expandir, está tentando deixar o manejo dos aquários de uma forma mais facilitada e automatizada possível. Então, a maneira que a gente mantém aqui, eu acho que é algo meio único em larga escala, pelo menos, né? Porque vários dos reprodutores que eu visitei, tanto na Europa quanto na Ásia, são aquários de filtração individual. Não sei como é que é no caso de você, na sua sala de aquários. Em alguns Ok. robistas, eu vi que tinha sistema de recirculação dos aquários interconectados, mas isso não é muito comum. E no nosso caso aqui, a Exatamente. gente fez Pois não. largas baterias com dezenas de aquários, todos eles conectados a um filtro central. E esse filtro central mantém a temperatura, né, faz a filtração. Em alguns casos a gente coloca UV também, né, no retorno, luz UV, e aí ela volta para cada aquário individual, e aí cada aquário desse tem um overflow, que no Brasil a gente chama de ladrão, não sei se em Portugal também, o caninho que leva a água Sim, sim, embora. tudo ladrão. Sim, É. sim. E dessa água ela Exatamente. vai de volta para o filtro central. Isso tem ajudado bastante o manejo, porque a alimentação da água fica no filtro central, você passa diariamente retirando os dejetos, né, dos aquários, aí o nível do filtro central abaixa, tem uma boia lá que já completa a água. Então isso ajuda bastante, e aí todos os aquários estão com os mesmos parâmetros, né, daquela bateria pelo menos. Ok. A gente Acabam por. não E alguma. pode falar. E há alguma ação que vocês fazem que acham que coincide, ou seja, é ali alguma ação que Não, estimula ou não? É manter nas melhores isso. condições. Acima tem melhores condições, bem É, alimentados, e eles vão fazendo a rotina deles ali também, de reprodução. O mais difícil que a gente está achando agora tem que é ser. achar os casais compatíveis. Porque no nosso caso aqui a gente deixa Ok. casais, né, individuais em cada aquário. A gente não coloca em Ok. grupos, como Só tem casais isso. então. Como tem outros grupos aí que Ok. reproduzem, lá na Ásia mesmo, né, no Rajanta, é um aquário com vários machos e várias fêmeas. E aí a produção é mais rápida ainda, né? Só que no nosso caso a Ok. gente está tentando acompanhar a linhagem, né? Justamente para depois Ok. projetar Fazem os estudos, não é? reproduções futuras, para não
reproduzir irmão com irmão, né? Então a gente está mantendo as linhas separadas, então a gente está de casais. Ok, está aqui também uma pergunta que vem na sequência, nós estamos agora a falar, que já é depois a postura, e há aqui, eles falam em professor, possivelmente é um aluno, aí, Vicente, que fala um bocadinho, que fala sobre os fungos nos ovos, não Uhum. é? É um problema aqui também que Sim, discutimos muito na Europa é. e que Aqui os também. ovos a fungarem, Uhum. que estão fecundados. Há quem tire os ovos ao macho, há quem prefira Uhum. manter, há quem põe em egg tumbler, há aqui muitas técnicas, não Uhum. é? Sim, Para se chegar ao sucesso, mas também por aí também também. fungam por vezes, não Sim, é? ontem mesmo estava conversando com uma das Ok. nossas alunas, né, que alguns, como a gente está em reforma, está tendo muita batida no chão, né, na parede, então está tendo muita vibração. E talvez por isso muitos dos machos estão expulsando os ovos, né? Então eles não estão tomando conta, eles jogam os ovos fora. Ok. E a gente aí a gente joga numa maternidade e tenta acompanhar. Aí a taxa de fungos e bactérias, né, é muito alta. Então a gente também tem esses Também é problemas, a gente verdade. tenta lidar com isso, mas não temos uma solução para isso não. É por isso que eu acho Não é que você tem fácil, que não é? ter, sempre que possível, deixa o macho cuidar dos ovos, porque a gente vê que o macho fica É ali o dia melhor. inteiro oxigenando, ele fica limpando, ele vai, né? Você vê que ele fica manuseando os ovos, ele está limpando os É ovos, verdade, é né? verdade. Então, esse é o papel do macho, né? Então, deixa o macho trabalhar. Se ele aceita os ovos, deixa ele trabalhar, né? Aí, depois da eclosão, você retira os filhotes, né? Se for o caso. Ou tem gente que deixa quieto e aí os filhotinhos saem sozinhos, né? Então, tem várias técnicas aí Pois é, está muita. é. Isto, aqui a ansiedade é grande quando se, Sim, se reproduz pela primeira eu vez. sei. É por isso que muitas das vezes as pessoas dizem: pá, vai de férias, deixa os teus peixes em Isso, paz, que eles tratam exato. de tudo. É porque quando nós começamos a ter muitas posturas, nós desligamos do aquário e as coisas correm É, melhor. exato. Muitas das vezes é mesmo assim, não Uhum. é? É por isso que às vezes perguntam-me e a minha dica principal, aliás, no e-book também que eu tenho, a dica principal é: deixa os teus É. peixes em paz. Qual que é o gatilho para a Não, não reprodução? Não estejas vai olhar sempre. seus peixes por 2, 3 dias que Exato. é, É verdade, sim. é verdade. Isto é impressionante, pá. Olha, eu acho que para ver se não me falhava aqui nada, mas era realmente esta era a pergunta final que eu tinha aqui, que tinha a ver com a estimulação, que era o que é que vocês faziam Uhum. para estimular, porque os aquaristas gostam muito de receitas, não Uhum. é? Estão sempre à procura da solução matemática que dá 2 mais 2 dá igual a 4. Neste caso é macho e fêmea dá igual a ovos, não É, é? E sim. isto nem sempre é assim. Olha, surgiu aqui mais uma pergunta, também aqui do João. O João é realmente um amigo aqui, como tinha referido, aqui de Portugal, que é uma pessoa muito experiente, já cria muitos zebras há muitos anos. Ele fala aqui ora, em momento algum do processo de criação usam oligoelementos na alimentação. Não de Não sei se. propósito, assim, né? Às vezes no patê a Ok. gente consegue colocar alguns óleos, né? Não sei se foi essa a pergunta, né? Óleo, Ele elementos, fala óleo aqui ômega 3 elementos, né? oleoelementos, não sei se. Mas deve. É. Sim, Teve deve. uma cientista, né, que trabalhou com a gente, não sei nem se ela está aqui, que é a Josi, né, que ela faz os estudos com qualidade seminal. E ela também testou esses patês, né? Ela manteve esses animais em Manaus, né? Porque ela fez parte do doutorado dela lá em Manaus e desses estudos de apreensão, né? Que o IBAMA pega e aí alguma instituição pode recolher esses animais. No caso, ela conseguiu manter esses animais lá. Parte deles vieram para a gente agora aqui, depois né, quando ela veio fazer pós-doc aqui. E ela também trabalhou um pouco com a formulação do patê. Né? E ela fez algumas análises, né? De das substâncias que tinham ali, né, com uma nutricionista Pois. junto, e aí parece que tinha que colocar um pouco mais de óleos, né, no patê para condicionar melhor as fêmeas, principalmente. A gente não fez nenhum estudo mais detalhado Ok. sobre isso, mas eu acho que faz sentido. Se você puder, e isso que é bom do patê caseiro, né, você pode colocar ali algumas coisas a mais, né, e observar, nem sempre tudo que você vai colocar vai ser bom, né, tem que ir Pois com é. cuidado.
mas tem alguns vídeos, algumas receitinhas no YouTube que o pessoal coloca ômega 3, aqueles que vendem em farmácia de manipulação. Né? Não sei se em Exatamente, Portugal ele se exato. encontra fácil. No Brasil você pode ir lá, É igual, que é para também suplemento, tem. né? Aí você pega aquele ômega 3 e coloca ali no Sim, finalzinho exatamente. do seu patê, que isso aumenta um pouquinho a quantidade de Do óleos, né? patê. Óleos saudáveis aí. Mas a gente não fez nenhum estudo sobre isso, É, não. Mas provavelmente ajuda o na vosso formação do paté. ovo, né? Do vitelo ali. Ok. O vosso paté já circula por aqui logo após o vídeo. Já houve aqui uns, Devia ter uns patenteado, né? amigos a fazer logo. E É, era melhor, era sim, melhor. sim. Mas isto é muito interessante. Leandro, muito obrigado. Não temos aqui mais questões, as minhas também terminaram. E apesar disso, é sempre um prazer. Eu acho que ficava aqui a falar contigo até mais não. Isto não tinha fim, porque Sim, realmente quem gosta disto a valer sim. é bom falar com quem percebe e com quem vive disto, não é? Vive todos os dias, vive. Não estou a falar só profissionalmente, mas falo de paixão, não é? Aham. Porque percebe-se que tu não fazes só isto profissionalmente, mas tens muita paixão pelo que fazes e dedicas-te muito a isto. E realmente é fantástico esta partilha, teres esta disponibilidade para nós, não é? Ah, Isto é imagina. muito bom. Uh, e muito obrigado por tudo, por estares aqui todo este tempo. Não, como você falou, a Obrigado, gente Leandro. poderia ficar aqui mais 1 hora, mais 2 horas, né? É um prazer, né? A gente falando do que gosta, então o tempo passa e a gente não vê, né? E uma coisa que Pois eu é, sempre falo, verdade. né, nos encontros que eu vou, os da Alemanha, lá fazendo propaganda de novo aqui do El Number Days, né? Tem que ir lá. A gente fica lá horas e horas Temos conversando, que né? E ir. aí uma coisa muito interessante é essa relação, porque eles convidam, né? E outros grupos também, o Catfish Study Group, né, da Inglaterra também, é um grupo bem Pois é, forte, bem da legal. Inglaterra. E eles costumam convidar ictiólogos, né, cientistas para as palestras lá, e essa interação é muito boa. Né? Eu gosto muito porque eu fui aquarista, né, eu me considero aquarista, sim, mas é muito Pois é. interessante essa troca, porque muitos de nós, né, muitos ictiólogos, a gente conhece os peixes que estão nas coleções, né, que são os peixes, a gente vai lá no campo, coleta, fixa, tem todo o protocolo, né, aí preserva numa instituição, num museu, então a gente tem sempre esse conhecimento de distribuição, localidades, etc e tal, só que vocês têm o conhecimento dos animais vivos, né, de como é que eles reproduzem, esse animal aqui ele cresce, Exatamente. ele fica diferente, né, o comportamento, então, tem muita informação interessante desses animais vivos, né? E vocês, os aquaristas, ninguém melhor do que vocês para dar essas informações para a gente, né? Então é uma troca muito profícua, né? Muito legal. Então é um prazer ser É muito recolhido aí interessante. no meio dos aquaristas também, né? Então é sempre uma honra estar aqui com vocês. Pode chamar sempre que eu marco Opa, tudo e isto venho é. falar aqui. Para aprender, né? A gente aprende muito Acho que a com você. próxima vez. Exatamente, a próxima vez vamos nos encontrar na Alemanha, Sim, certamente, porque vamos. É realmente aí um sonho, é ir ao Well Number Days, mas também ao do Catfish Study Group, uhum, ou a convenção que eles fazem, sim, que também é muito interessante. sim. Mas fica agendado, fica Opa, combinado para ver se conseguimos levar mais gente de língua portuguesa, sim, não é? Para estes encontros. opa, vai ser legal. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Tudo de Uhum. bom olha, e até breve. Até uma próxima. E continua com esse excelente trabalho, porque a gente deste lado estamos aqui ansiosos sempre por um novo vídeo. Tá joia, beleza. Ok. Isso aí, obrigado mais uma Tá vez. bom, pá. Olha, vá. Um grande abraço. Valeu, abração. Força aí, força. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, Leandro.